Bom, beleza, pessoal. Então, olha só. Como disse um dos arquivos aí que vocês me mandaram, teve um aluno que falou assim: bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai corrigir minha atividade. Achei uma gracinha, até usei a ideia agora nos meus, nas minhas tarefas quando eu coloco lá para vocês no portal. Então, para quem for assistir o nosso vídeo depois, que perdeu a live, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Mas nós vamos fazer primeiro a correção das nossas atividades da página 8, não é isso? E vocês vão participar da correção, por isso eu pedi o relatório, e depois a gente vai passar para a segunda parte, que é permutação. Certo? Bom, na página 8, eu pedi que vocês fizessem os exercícios e depois fizessem um relatório daquilo que você teve dificuldade. Porque matemática, quem acompanha a live do professor Ferreto, ele fala muito claramente isso, é uma coisa que eu, Lene, Rodrigo, Marilza, Geisiane, qualquer professor de matemática, né, que você tenha contato, ele vai te falar que matemática só se aprende fazendo exercício. Tem muito aluno, como um de vocês que colocou assim no relatório para mim, em uma das questões, essa daí é uma delas. Ele colocou assim, questão muito óbvia. Por quê? Porque é uma questão que a gente já tinha feito os comentários, fizemos acho que 2 exemplos em relação a ela, sobre ela. Então é uma questão que não apresenta dificuldade. Eu tive um aluno que relatou que a maior dificuldade aí foi só de organização mesmo, porque tem muita coisa na questão, então tem que se organizar, senão acaba errando bobeira, né? Não pode falhar. E sim, Samuel, eu vi isso daí na hora que ele falou, acho que era de geometria plana, né? Se eu não me engano. Mas voltando aqui, é uma atividade de princípio fundamental da contagem, coisa muito simples. E dos alunos que me sinalizaram, como Anne, Camille e outros aí que não tiveram dúvida e não tiveram problemas na questão, alguém pode comentar essa questão número 1? Dar uma lida e comentar para a gente como fez? Quem se habilita? Anne está sem microfone. Quem pode fazer isso? Posso fazer? Então vamos lá. Pode falar. Eu li a questão, né? Como todo exercício tem que mostrar o que tá te dando. Aí ele ofereceu no cardápio 2 saladas. Aí eu já escrevi o 2 distintas. 4 tipos de prato de carne. Aí eu botei o 4 ao lado do 2. Depois o 5 de bebida e o 3 de sobremesa. Aí eu li: uma pessoa deseja uma salada, um prato, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras eu poderá fazer esse pedido? Aí eu botei os 4 tracinhos, né? Aí primeiro eu botei 2 saladas, como são distintas, que ele pode escolher uma das duas. Botei os 4 tipos de carne, os 5 de bebida e 3 de sobremesa. E multipliquei um pelo outro. Aí o meu resultado deu 120. E qual foi o seu raciocínio, Heitor, de multiplicar? Por que não somar? Ou, não, peraí. Calma aí, calma aí. Mas se ele comer a salada, ele não pode comer a carne? Não, ele é distinto. Ele pode pegar. É o e. Não, mas não distinto não é por ser distinto. Distinto é a opção, certo? Isso. É a opção de salada e a opção de carne. É ao mesmo tempo. Ele tem que pegar, ó lá, uma bebida, uma sobremesa e um prato de carne e salada. Isso aí. Então ele vai fazer tudo ao mesmo tempo, no sentido de que ele tem essas opções aí, certo? Sim. Beleza. Alguém quer acrescentar alguma coisa? A Sandra vai pôr uma questão tipo essa, mas vai colocar 2 saladas e você tá com saudade dessa parte aí, né? Ah, entendi. Então, olha só.
Heitor falou, tá certinho. Primeiro a gente vai nas escolhas. Eu tenho uma escolha para salada, ou seja, dois modos, tenho para carne, para bebida e para sobremesa, certo? Então, na realidade, o que que acontece? Eu tenho cada uma delas para escolher, mas no final eu tenho todas essas opções, essas quatro modalidades de escolha. Então, se eu tenho essas quatro juntas depois, todas lá no meu almoço de das mães, que o Heitor levou a mãe dele na live passada para almoçar, então, se eu tenho todas essas opções, ao mesmo tempo, eu vou ter 120 maneiras de compor as minhas escolhas. Tudo bem com isso? Tem que ficar claro na sua cabeça que essas 120 maneiras poderia ser uma das ideias. Ah, eu quero uma salada de palmito, eu vou querer almôndegas, salada de palmito, almôndegas, vou tomar um suco de morango e de sobremesa eu vou comer um bolo de chocolate. É uma das escolhas. E isso se a salada de palmito for uma das opções, os dois, a almôndega for uma das opções das quatro, o suco de morango for um dos cinco sucos e o bolo de chocolate for um das três sobremesas que tem aí para mim. Ok? Então a interpretação está aí, em você entender que eu tenho que multiplicar. Dúvidas? A número 1 foi tranquila, eu acredito que todo mundo conseguiu fazer, certo? Pelo menos aqueles que fizeram a atividade foi o que me sinalizaram. A número 2, eu vou dar ela para o Luiz comentar, que eu gostei do comentário que ele fez na dele. Você pode, Luiz? Então você abre o microfone e fala, Luiz. Tá bom, beleza. Enquanto isso, toma uma aguinha. Você pode ler e comentar, tá, Luiz, quando você estiver pronto aí. Pode ir, Luiz. Ah, Em uma campanha social veiculada pelos meios de comunicação, pode-se fazer a contribuição por telefone, por débito em cartão de crédito, por débito em conta corrente ou por pagamento de boleto bancário. Pode-se optar também por doar R$ 10, R$ 20 ou R$ 30. Uma pessoa deve escolher o modo pelo qual ela pretende fazer essa doação e a quantidade a ser doada. Isso pode ser feito de... Pode. Eu botei, minha resposta foi 12 maneiras. Ô, Sandro, do que você gostou do meu comentário? Pra saber assim. Fala, Luiz, como você Tá, eu pensei assim, bom, são 4 meios para doar, né? O telefone, o cartão de crédito, a conta corrente e o boleto bancário. E são 3 tipos de pagamento diferentes. Então é só multiplicar os dois. multiplicou, É só ler com cuidado. não é isso? Aham, é só ler com cuidado. E em relação ao 10, 20 e 30, Luiz? São os tipos de pagamento que tem. Assim, a quantidade que pode ser doada. Isso aí. Teve alguém que comentou. Isso daí, gente, é assim, a nível de terceira série, eu acho que, igual o Samuel falou, a Sandra vai colocar dois tipos de saladas iguais, uma é alface com tomate, outra é tomate com alface, só para pegar a gente, né? Que é a mesma coisa, a salada não mudou. Mas é um tipo de questão que, no final, ele fala assim, ó, uma pessoa deve escolher o modo pelo qual ele pretende fazer essa doação e a quantia que ele vai doar. Isso pode ser feito de quantas maneiras? Ele vai só escolher o modo que ele vai, porque a quantia, você acha que você vai doar 10, 20, 30 ao mesmo tempo? Se alguém ficou, porque teve alguém que falou isso nos comentários, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer as contas do 10, 20 e 30? Mas pensa,
Eu vou fazer uma doação lá para o Hospital do Câncer de Barretos, na live dos amigos, que eu adoro, não perdi. A dos amigos, que é o Chitãozinho Chororó, o Leandro e tudo mais. Aí você vai fazer uma doação. Você vai fazer uma doação de quanto? Fala para mim, você aí, qualquer um de vocês. Você doaria quanto dentro das suas possibilidades? Do 10, 20, 30? 20. 20? Vintão, vintão. Você vai doar 20, eu vou doar 10. Se você doa 20 e doa 10 ao mesmo tempo? Não. Não. Você tem uma opção só, que é quanto? Quanto eu vou doar. Então, o que eu tenho de opção para escolha é o quê? É a forma como eu vou doar. Então, para quem ficou em dúvida de aonde usar o 10, 20, 30 reais, não tem que usar. Você só tem que usar é a quantidade de como você vai fazer essa doação. Ou seja, eu resolvi doar, então eu vou fazer o quê? Eu vou botar meu celular ali na frente da televisão e vou ler o QR Code e doar? Não, eu vou pegar meu celular, vou abrir meu aplicativo lá do Santander e vou fazer em débito em conta. Não, eu vou fazer pelo cartão de crédito. Assim, ou seja, de que maneira que eu vou fazer essa doação? O problema era só sobre isso aí. E os problemas de análise combinatória, vira e mexe, ele vai te trazer esse tipo de questionamento, ou seja, eu tenho que interpretar o que eu estou fazendo, certo? E esse daí era um desses. Ok? Beleza. Não vou nem dar a bola aí pro bate-papo, porque senão nós vamos sair daqui 6 horas da tarde. Quanto vocês ficam? Por que que o Marquinhos saiu? Deve ter caído aí, né? Questão número 3. Anne tá sem microfone, né, Anne? Eu ia dar ela para você. Mas tudo bem. Alguém quer fazer a 3, comentar como fez? Eu faço. Eu quem? Alan? Então vamos, Alan, pode ser. Essa aí eu até notifiquei que eu tive dificuldade. É porque na leitura, eu não vi que era distinto. Distintos? Aí eu errei, só que eu li de novo e consegui fazer. Eu vou ler ela e vou comentar, tá? Essa questão, É, fiquem atentos a ela, porque a gente teve algumas pessoas que não conseguiram fazer. Você fez? Não, você não fez, também não conseguiu não, né, Rafael? Savegnini. Forma alguma. Essa número 3, Rafa, no seu trabalho você falou que não conseguiu. Das 5 que eu tive dificuldade para fazer, eu nem terminei. Mas foi a 4 e 5 ou essa daí? Rafinha. Tá? 4 a 5 eu fiz. Ah, então no seu caso acho que foi Foi essa. só 3 que eu tive dificuldade. As Só outras a eu fiz 3. todas. Tá bom, beleza. Que eu anotei aqui, mas eu não botei qual Rafael. E o Siqueira também, ele teve dificuldade de interpretar Aham. o número 3, não é isso? O Lucas Siqueira tá aí? Siqueira tá aí? falou no comentário que tá. Beleza, Lucas. Aí, Lucas, como você sinalizou para mim que também não tinha conseguido fazer essa, presta atenção na interpretação aí que o Alan vai brilhantemente dar e depois a gente vai colaborar com você. Então vai, Alan, por favor. Senhor delegado. Senhor delegado da 4 números inteiros. Depois você pegar a China, hein, Alan? Só um parênteses, tá, gente? Para não perder a piada. Pode ir. Quantos números inteiros, positivos e divisíveis por 5 de 4 algarismos distintos podem ser escritos com algarismo 1, 3, 5, 7 e 9? Então, quando fala que é divisível por 5, eu sei que ele pode terminar em 5 ou 0. Aí eu já fixei o 5 no final. Aí vão sobrar 4 algarismos, que é o 9, o 7, o 3 e o 1. Aí ele fala distintos. Aí eu tracei os 4
tracinhos, né? Aí eu coloquei 1 no final e coloquei 4, que são os 4 algarismos que sobraram. Aí depois eu coloquei 3, são 3 que sobraram, e depois 2. E multipliquei 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza, Alan. Ruscaia tá aí? Ruscaia, abre o microfone e fala comigo. Oi, Sandra. Tudo bem, meu anjinho? Ruscaia, você conseguiu fazer essa? Ruscaia? Oi, consegui sim, Sandra. Conseguiu? Você entendeu por que que ele Aham. fala por que que o Alan colocou um número só no final? Você entendeu? Claro, E é por quê? porque tem que ser divisível por 5. Então só pode terminar com 5 ou com 0. Mas com 5 ou com 0 não seriam 2? Oi? Com 5 ou com 0 não seriam 2 números? Não, mas é que no caso aqui não tem o 0, então só o 5. Beleza, Oscar, é porque a gente está ajudando o Lucas Siqueira a entender. Por isso que eu te perguntei, tá? Tranquilo. Para ajudar a entender o problema. Então, como o Alan e o Ruscar falaram, esse exercício aí, eu preciso entender passo a passo o que o problema está pedindo. Então, se ele fala que só serve se for números inteiros positivos divisíveis por 5, então os números que eu vou achar, por exemplo, o número 7.931, 7.931 tem 4 algarismos, só tem números inteiros positivos, serve? Seria um exemplo desse número aí que eu quero, 7.931? Não, por quê? 7.931 é divisível por 5? Não. Não, isso aí, Camille, Siqueira. Não, Caio, exatamente. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. E como o Alan e a Ruscaia falaram, esse problema não tem o número, o algarismo 0 aqui de escolha, de opção para mim. Então, eu só tenho o 5 que me serve para terminar o algarismo. Então, nos meus tracinhos aí de vocês, o número 1, que significa um algarismo apenas que serve para mim, que é o número 5, pode constar aqui no final, certo? Então, os meus números possíveis podem ser, exemplo, 9.735. 9.735 tem 4 algarismos? Sim ou não? Amandinha, Milena, Rovena, quero ouvir vocês. Tem 4 algarismos. E ele é divisível por 5, Heitor? Sim, que termina em 5, então ele é divisível por 5, seria um dos exemplos daquilo que eu preciso. Então, seria um dos 24 algarismos que eu consigo formar nesse sistema aí, dentro desse raciocínio. Ok? Esse daqui, como a grande maioria colocou, ele é simples, só que alguns erraram por causa do 0. Não ficaram atentos de que o 0 ele não tinha aqui nas opções que ele me apresentou. Beleza, Rovena, que bom, que agora já clareou aí direitinho para você, que já está claro na sua cabeça. É uma questão simples, mas ela é uma questão de atenção. Porque quando você fala assim, dividir por 5, na sua cabeça papou, 0 e 5. Aí tem que ter cuidado para poder olhar dentro daquilo que ele te deu de possibilidades. E outra coisa, essa daqui até que não, mas assim, como Samuel gosta de falar aí que a professora adora uma pegadinha para poder botar vocês aí na berlinda, essa questão aqui, se você reparar, as opções que ele te deu aí, ó, são todas ímpares. Ele pode fazer uma questão com o número, pedir um número ímpar, te dar só números ímpares aqui para confundir você de que nos seus algarismos só pode ter ímpar. Então, são questões que você tem que ficar ligado. A minha sugestão, leu a questão, já sinaliza o que ele quer. Ah, ele está falando quantos números inteiros positivos. Então, só pode ser números inteiros aquilo que eu vou calcular. Dentro dos 24 números que me servem, só serve números inteiros. Positivo, só tem opção de positivo mesmo, não vai fazer diferença. E divisível por 5. Então, eu circularia o divisível por 5. Lembra lá do início da matéria que ele fala? Tem sempre uma opção que prevalece? O divisível por 5
e 4 algarismos, porque os 4 algarismos é que vai dar a ordem aqui das minhas contas do meu comando. Dúvidas ou podemos ir avançando? Tem que ficar de olho na hora, né? 4 e 15. Então, vamos continuar, tá? Para a gente terminar essas aí. Beleza. A outra, que é a questão número 4, eu queria que o Yarlison abrisse o microfone aí e comentasse. Oi, Sandra. Pode ser, Yarlison? Pode ser. Beleza, que eu gostei do seu comentário, eu quero que você socialize aí com seus colegas. Ok. Posso começar a ler? Uhum. Uma prova de matemática é constituída de 16 questões do tipo múltipla escolha, tendo cada questão 5 alternativas distintas. Se todas as 16 questões forem respondidas ao acaso, o número de maneiras distintas de se preencher o cartão de resposta será... Aí, tipo, eu pensei assim, são 16 questões, com 5 alternativas diferentes. Ou seja, seriam 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aí eu pensei, então seria 5 elevado a 16. Seriam 5 vezes 5, 5, 5, 5, 5, 16 vezes. Acho que foi assim que eu pensei. Isso. E Samuel acrescentou no dele. Samuel pode abrir o microfone e falar, por favor, se você quiser. Ele acrescentou que ele tinha achado, acho que 80, né, Samuel, na sua primeira conta? Foi isso? Samuel tá aí ou foi tomar café? Caiu o microfone, Samuel? Vou tirar, Luiz. Logo agora, hein? Primeira vez que a titia chama ele no assunto. Mas, enfim, vamos tocar então. Olha só, você poderia pensar assim, por que não é 16? Ele disse que queria comentar essa e saiu. Pois é, Camille. Por que não é... Vou tirar, João. Vou te mandar ele lá para coordenação. Por que não é 16 elevado a 5? Alguém pode abrir e me responder aí? Por que 5 elevado a 16 e não 16 elevado a 5? Tudo bem, Samuel? Porque não seriam 16 alternativas diferentes. Isso, então vamos ver assim o que Samuel pode comentar. Pode ser, Samuel, agora ou você está ocupado aí? Tá bom, então. Então, assim, ó, quando você tem, vamos pensar assim, você pegou a primeira questão. Das 16 questões, a primeira questão, você tem quantas opções? 5, certo? Eu tenho A, B, C, D, E. Então, eu tenho 5 alternativas. Eu tenho 5 daquela primeira questão. Se eu escolher a alternativa A, é uma das 5 escolhas, mas essa alternativa A que eu escolhi na primeira questão, ela vai combinar com a alternativa que eu escolher na segunda questão, certo? Então, a alternativa ficaria, a primeira questão, alternativa A, segunda questão pode ser alternativa A, B, C, D, E, terceira questão, alternativa A da primeira, mais o que eu escolhi na segunda, mais o que eu escolhi na terceira, ou seja, para cada uma eu vou ter 5. 5 para essa, 5 para outra, 5 para outra, e o negócio vai se multiplicando. Então, o Samuel, ele tinha comentado no dele, eu não sei se ele fez 5 vezes 16, acho que foi isso, porque o dele tinha dado 80. Aí ele falou assim, no relatório dele, ele colocou assim, eu fiz essa conta, só que aí eu percebi que 80 seria uma opção muito pequena, porque imagina, de quantas maneiras eu posso montar esse cartão resposta? 80 é muito pouco, porque se você tem 16 questões, e em cada questão 5 opções de escolha, 80 é um número muito pequeno. Se você escolher só A, ou só A na primeira e B nas outras 15, ou só A e A na primeira e segunda e B nas outras 14, imagina quantas contas, assim, quantas opções de preencher esse gabarito você vai ter, certo? Então, é mais ou menos assim que o problema funciona, e esse tipo de problema, ele é consequência. Então, assim, para vocês ficarem ligados em relação a isso, do porquê que a gente pega e multiplica as alternativas que a questão traz, ou seja, cada uma das 16
as 5 alternativas que ela traz. Beleza? Então, eu tenho 5 para a primeira, 5 para a segunda e assim sucessivamente até a 16ª questão. Traduzindo o que o... Aqui fica fácil fazer, né, Yarson? Traduzindo o que você falou, seria o seu 5 elevado a 16. Tá bom? Essa questão aí, alguns como Rafael, o Siqueira, não sei se é o Perrout que me falou também que não tinha conseguido essa, a Milena. Aí eu quero saber de você, pode colocar no bate-papo, se foi tranquilo agora, se conseguiu. Milena, que bom que você achou simples. Rafael Dias agora tranquilo. Ótimo, excelente. E os demais? Não ouvi a voz de Caio hoje. Você tá aí, Caio? Tô aqui, tô aqui. Ai, que bom. Beleza, então tá tranquilo, certo? Sempre é, né, Lucas? Depois que a gente faz e clareia e fala e escreve, ela fica bem mais simples, né? Que bom. Essa daqui, eu vou deixar depois esse material para vocês lá, gente, mas eu só quis colocar os comentários para vocês poderem estudar depois, principalmente aqueles alunos que não conseguiram fazer. Então, tem alguns comentários que foi eu que fiz, tem outros que eu já peguei pronto lá, que a apostila sugere para estar passando para vocês. Tá bom? É, isso aí, Samuel. As continhas são tudo, a maioria multiplicação, divisão, soma, o que pega é a interpretação. Por isso que vocês têm que fazer muitas questões, certo? Quanto mais questões, mais tranquilo vai ficando, porque você vai vendo que você, eu já fiz parecido lá, e não sei o quê. Teve até gente que comentou, essa daí é igual a que você deu no relatório e colocou para mim. Não tive dificuldade com a primeira questão, porque era igual aos exemplos que você tinha dado para explicar a matéria. Renan tá na sala? Acho que não, né? Que o Renan, ele colocou também, que ele, na hora que ele foi começar a fazer, algumas ele até teve dificuldade, mas ele deu uma lembrada do ano passado e conseguiu fazer, da matéria do ano passado. A 5.5, deixa eu ver aqui, o Perrout, eu queria que comentasse. Abre aí, João. Tá sem fone? Então, João, a 5.5, quem pode falar em nome dele? Que a dele ficou legal, o comentário que ele fez. Tanto ele quanto... Agora eu não lembro. Você, o Sandro. Claro que pode. Vamos. Vai, Rafi. Peraí, Rafi, até porque teve alguém que eu não lembro agora, eu anotei, mas não estou achando, que comentou a mesma coisa que o Perrout em relação aos números ali no final. Não sei se foi Samuel, mas pode ir, Rafinha, depois a gente retoma esse conceito que eu quero lembrar aqui. Pode ir. Um vendedor escreveu o número do telefone de um cliente, mas se esqueceu de anotar os 2 últimos dígitos. Ele resolveu ligar para todos os possíveis números de telefone, mantendo os 2 sinais alternativa que mostra o número máximo de telefonemas que ele teria que dar até contatar o cliente. Aí, eu fiz o seguinte, dos 9 dígitos, eu fixei os primeiros 7, né, porque ele já tinha. Aí, os 2 últimos dígitos, ele tinha 10 opções de número, do 0 ao 9 para colocar. Aí, eu simplesmente multipliquei 10 vezes 10 e 100 números possíveis até ele achar o do cliente. Antes ele pode achar, né, mas ele tem 100 chances de achar o do cliente. Isso, ele teria que fazer 100 tentativas, né? Sim. Pra conseguir achar. Claro que na primeira... Não necessariamente, que ele podia achar na primeira, né? Sim, mas como o problema pergunta Mas número máximo... tinha 100 opções. Isso aí. Número máximo de telefonemas que ele pode... Ele tem que dar para contactar esse cliente. Ele tem que dar no máximo 100. No mínimo 1, né? Porque em uma única ligação, a primeira, ele pode acertar. Claro que eu posso repetir quantas vezes a senhora quiser, dona Milena. É assim, Mi, olha só. O telefone do cliente dele, ele esqueceu e os últimos dígitos, né? Ele não anotou os últimos dígitos. Então, se a gente pensar direitinho, só faltam 2 números para ele acertar aí o número. Vamos supor, 32995713 é o... Ele esqueceu exatamente o 13, certo? Ele esqueceu os 2 últimos. Então, se ele esqueceu os 2 últimos, quantas opções ele tem para fazer
no número máximo de ligações, ou seja, quantas opções de números ele teria para ele acertar esse número do cliente dele. Exemplo, se são dois últimos números, será que pode ser 00? Os dois últimos? Milena, pode escrever ou abrir o microfone. Abre que é para eu ouvir sua voz, é melhor, né? Abre o microfone. Pode, Sandrinha. Beleza, Mimica, linda. Pode ser 00, pode ser 01. Pode também. Pode também. Pode ser 02? Uhum. Sim. E ao invés de 01, pode ser 11, Pode. 12. Sim. Então, quantas opções eu tenho para colocar nesse primeiro algarismo que eu estou te falando? 2. Eles são Só 0 dois e 1? números. Não, no primeiro algarismo. Não, tem... No primeiro, Com vários. 0 ou só com 1? Não, tem vários números. Quantos? Infinitos. É de 0 a 10. De 0 a 9, certo? Porque se eu botar 9. 10 já tem dois números, só preciso de um. Uhum. Então, eu posso começar com 0, com 1, com 2, 3, até 9, certo? E para terminar, já tem Sim. dois algarismos, eu estou falando com o que começa e para terminar. Pode... Mesma coisa. Mesma coisa. Então, se eu tenho 10 opções para um, 10 opções para o outro, eu vou ter 10 vezes 10. E 10 vezes 10, Uhum. vamos ver se está acordado. É sério. Maurício, 10 vezes 10? Maurício saiu? Na hora que eu falei, Jesus amado. Rafael Dias, 10 vezes 10. Tem. Muito bem. 10 vezes 10, tem. Que são as opções que você teria para fazer isso daí. Ok? Esse daí também é simples. Ele é muito simples. Mas esse daí, gente, o que pega é você entender o que ele quer é o número máximo de tentativas. Isso aí é que ficou pegando aí. Finalzinho, se você não lê direito, você se pega. Você se perde aí na interpretação. Maurício, na hora que eu falei, você caiu, né? Coitado, acho que ele caiu de novo. Mas vamos lá. Essa daí alguma dúvida, gente? Tudo ok, né? Camille, não tem dúvida, então vamos tocar o barco. Era a última, não, né? 6. Vai até quanto? Só para sinalizar o meu tempo aqui. Era até 4:10. Não, eu quero Sandra. as questões. É até 5 mesmo. Só a página 1. Página 8 é 5. Essa daqui já é o outro, né? A próxima, da outra página. Essa já é outra página. Tá, então essa daqui é o que eu quero fazer com vocês. Antes da gente iniciar a permutação, que eu vou passar para a próxima semana. Alguém pode ler para mim? Me ajudar aqui na garganta, por favor? Alguém? Com algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, podemos formar 60 números naturais de 3 algarismos distintos. Desse total, a quantidade dos que são divisíveis por 6 é... Olha só, toda vez que você, como foi lido lá, divisível por 5, aí eu tenho números terminados em 0 e 5. Divisível por 10, são números terminados em 0. Divisíveis por 2, números terminados em 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, em páginas. Divisíveis por 3. Alguém lembra desse raciocínio aí para falar para mim? E abrir o microfone ou digitar? Soma. Quando a soma dos algarismos dá um número que é divisível por 3? Divisíveis por 3, sim. Quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3 e 6. Uma das opções é essa, Rafita, mas não é a única. Por exemplo, 20 não é divisível por 6, 24 é. 4 mais 2, 6. Ele tem que ser divisível por... Alguém colocou aqui, divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Isso aí. Então, se ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ele é também divisível por 6. Então, olha só, por que eu resolvi colocar essa questão para fechar o conteúdo e a gente passar para a permutação?
Se ele tem que ter duas opções ao mesmo tempo, então eu não consigo fazer a minha conta numa tacada só multiplicando. Eu tenho que usar essas duas situações. A situação do número ser divisível por 2, já que ele é por 6, ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, para isso daí, eu vou ter que fazer no braço. O que tem que ver? Quais são as somas que eu tenho de possibilidade aqui de formar aí 3 algarismos que atenda a isso aí que eu quero. Entenderam isso? Ou seja, se o número tem que ter 3 algarismos, por exemplo, vou pegar aqui 534. 5 e 4, 12. É isso? 5 e 4, 12? 5 e 4, 9. Samuel está atento. 9 com 3, 12. 12 por 6? Sim. Ele é divisível por 2? 12 por 2, 6. Ele é divisível por 3? Sim. 3 vezes 4, 12. Então, ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ok? Então, o que eu tenho que fazer, professores? Eu tenho que pegar os algarismos que ele me deu de possibilidade, pegar quantos números tem que ter o meu algarismo, ou quantos algarismos tem que ter o meu número que eu vou criar, como está aqui já o spoiler para vocês, e fazer essa soma para ver o que serve. Entenderam? Claro isso? Anne, sim, mas quem? Esse barulho de quê, Jesus? Tranquilo nesse aí, gente? É porque esse daí é um problema de análise combinatória, só que ele não é para você não faz conta de multiplicação ou que você vai, eu tenho que somar todas as opções, sim, Anne, porque é isso que ele pede. Desse total, qual a quantidade que vai ser divisível por 6? É porque assim, ó, se você fosse fazer todos os números de 3 algarismos com esses aqui, você ia achar 60 números, tá? O que 60 números naturais de 3 algarismos distintos. Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 opções. 5 opções para formar um número de 3 algarismos, fica 5, 4, 3. Né? 5, 4, 3. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. Dá 60. Tá entendendo o que eu tô falando, Anne? Se eu fosse tirar a prova real disso aqui, ó. Realmente, se eu pegar esses 5 números e formar números de 3 algarismos, eu vou ter 60 possibilidades. Porque são 3 algarismos, então ficaria 5 para a primeira escolha, 4 para a segunda, 3 para a terceira. 5 vezes 4, 20, 2 vezes 3, 6, 60 números. 60. Aí ele pergunta, desses 60, qual a quantidade de números que são divisíveis por 6? E aí, desses 60, não tem como a gente fazer aqui usando essa máxima da teoria direta, do princípio fundamental da contagem. Eu tenho que saber a análise do que é um número divisível por 6, qual a propriedade que insere nele, e usar a propriedade aqui na hora de pegar os algarismos possíveis e somar. Então, aí a gente chega nesses aqui, ó, que são 8 números divisíveis por 6, dentre os 60 que o exercício aqui sinalizou. Ok? Dúvidas, gente? Então, com isso aí, eu vou passar uma atividade no portal, já pedindo os outros exercícios, mas no finalzinho eu vou te mostrar quais são. E a gente começaria aqui, mas não deu tempo por causa dos avisos, a permutação. Então, na semana que vem eu vou tentar marcar 2 lives, que uma eu preciso terminar essa permutação aí, e na outra eu vou passar uma atividade avaliativa durante a live do princípio fundamental da contagem, traduzindo da aula de hoje, da correção desse tipo de exercício, tá? Então, você vai dar uma lidinha aí para permutação. Na próxima semana eu vou explicar isso aí, fazer alguns exercícios com vocês, para a gente comentar, revisar isso aí, anagramas, envolve aquilo tudo. E agora, eu queria que você só desse uma visualizada aqui, que é o que a gente vai fazer para a semana que vem, tá? Ah, mentira, gente, né? Não, mentira. Na semana que vem, só depois da live. Vou tentar marcar live segunda ou terça,
Vou dar a permutação e aí eu vou passar esses exercícios para vocês, porque tem exercício aí que você vai precisar de permutação, ok? Vou parar aqui a nossa gravação.